Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que se faz presente, senhores internautas que nos acompanham. Ontem à tarde eu fui tomado de surpresa. Hoje de manhã, outra surpresa, e agora de tarde, outra surpresa. Ontem à tarde tomei conhecimento que houve uma decisão do Tribunal de Contas aplicando uma condenação a mim por conta de uma representação feita pela Prefeitura de São Bento Sul, em razão de um pagamento indevido de incorporação a um servidor público nos anos em que eu fui prefeito. Eu digo que me deu surpresa pelo seguinte, porque eu tinha sido notificado deste processo, fiz a defesa lá em 2015, e, na defesa, eu coloquei expressamente que eu queria exercer o direito de me manifestar no Tribunal de Contas, fazer a sustentação oral, que o regimento interno diz que você tem que fazer o requerimento por escrito e tal. E eu fiz. E o julgamento ocorreu sem que eu tivesse sido intimado para fazer a defesa lá. O que significa, o vereador Godoy, advogado, cerceamento de defesa. Não me foi dado o direito de manifestar, como já fiz em outros diversos tantos processos de defesa de clientes, no Tribunal de Contas. Neste caso, não fui intimado, o processo foi julgado sem que eu pudesse manifestar. Isto foi uma... Minha filha. Outra surpresa vem quando hoje de manhã sai publicado no jornal A Gazeta, sendo que o jornal A Gazeta tem como costume, ou pelo menos tinha, comigo, de quando acontecesse alguma coisa, de alguma acusação, entrar em contato com outra parte. Essa informação foi passada pelo Gazeta pela Prefeitura, porque a Prefeitura recebeu a notificação, eu não tinha recebido até ontem, e a Prefeitura recebeu e já entrou em contato com a Gazeta, o pessoal da Prefeitura fez. E aí... Uma parte, vereador, é importante. Não estou dizendo que a Prefeitura não mandou, nem o senhor pode dizer que mandou, porque o processo pode ser consultado no site do Tribunal de Contas. É na matéria do jornal fala. Ah, sim, mas não vi, mas que se diga que o site do Tribunal de Contas permite a visita pública e, como a gente sabe, tem gente que fica lá o dia inteiro consultando. Obrigado. A Prefeitura recebeu a notificação e entrou em contato com a Gazeta para contar sobre essa condenação. O jornal Gazeta não entrou em contato comigo ontem e não entrou em contato comigo hoje para saber a minha opinião, a minha posição sobre essa situação. Segunda surpresa. E a terceira surpresa veio agora de tarde, porque eu não tinha, recebi agora. Foi entregue aqui na Prefeitura a notificação para mim dessa decisão, eu não sabia da decisão. Recebi agora, está aqui o envelope, está aqui. Mas eu vi o vídeo do julgamento, porque me foi avisado, um dos outros representados recebeu, me ligou ontem, e aí eu fui ver o vídeo do julgamento. E aí a minha surpresa foi o seguinte, todo este caso decorre de um pedido de incorporação de uma verba por um funcionário que exerceu um cargo de secretário na minha época, ele era funcionário de carreira, e pediu a incorporação disso ali. Houve um processo administrativo, houve um parecer jurídico favorável, e por conta desse parecer jurídico favorável, eu concedi essa incorporação. Tempos depois, mudado a Procuradoria Jurídica, a nova procuradora à época me alertou que entendia que estava errado. E foi reaberto o processo, e foi dado direito de defesa ao funcionário e tudo, e houve o parecer dizendo que não podia ser feito. E eu determinei que fosse revogada essa incorporação. E que a diferença que foi paga entre o salário dele e o salário de secretário fosse pago a título de, como é que chama-se? Adicional de... Não, complemento de remuneração. A secretária de administração atual recebe assim. Ela é funcionária de carreira, hoje exerce o cargo de secretária, ela recebe um plus, que é o complemento de remuneração. Foi isso que foi determinado na época. Até o limite do salário de secretário. Então, se a pessoa ganhava 3 e o salário de secretário era 6, tinha que ganhar mais 3. Pago como título não de incorporação, mas sim como diferença de remuneração. Muito bem. Houve, na época, um descumprimento desta ordem pelos subalternos.
E houve um processo de improbidade naquela ocasião, em que o Ministério Público, e aí, vereador Godoy, a mesma promotora que fez tantas ações contra mim e com o senhor, teve um momento de lucidez. E não entrou com ação contra mim, porque disse o seguinte: o prefeito deu a incorporação porque baseado num parecer jurídico. Quando alertado, voltou atrás. Eis que a ordem dele não foi cumprida quando levada para ser executada. O prefeito não tem responsabilidade, por isso deixo de promover a ação de improbidade contra ele. Foi feito assim. E o processo correu, saiu sentença em primeiro grau, houve a condenação dos outros dois, está em grau de recurso. Aí veio essa representação feita no Tribunal de Contas. Fiz a defesa, minha e do ex-secretário de administração. Não fiz do funcionário, do ex-secretário de controle interno, que seria o beneficiado. Ele fez a sua defesa própria. Tranquilo. Afinal de contas, o próprio Ministério Público já tinha dito, o senhor não tem responsabilidade. A responsabilidade seria dos outros. E aí vem uma outra surpresa, vereador Godoy. Eu, quando recebi a notificação para me defender, e o ex-secretário de administração, tínhamos o prazo de 30 dias para responder, sob pena de aplicação de multa. E a multa, conforme o regimento interno no Tribunal de Contas, até R$5.000. Fizemos a defesa. Eis que agora vem a decisão, não aplicando pena de multa, e sim o ressarcimento do dano. Eu falei, mas peraí, eu me defendo de uma situação, e aí eu sou condenado por outra? É mais ou menos como se eu fosse acusado de lesão corporal, faço defesa de lesão corporal e depois sou condenado por homicídio. Eu falei, aí não dá. Né? E aqui eu estava lendo agora, o Ministério Público no Tribunal de Contas recomenda a aplicação de multa para mim, não de ressarcimento dos danos. A diretoria de controle recomenda aplicar ao senhor Fernando Malon e ao senhor Marcelo Herzer a pena de multa. Ora, quer dizer, eu recebo a notificação, faço a defesa, se fosse condenado, o ressarcimento dos danos foi imputado ao funcionário, em tese beneficiado indevidamente, e para mim é pena de multa. E agora eles mudam a regra no meio do jogo. Então fica complicado dessa forma. Eu tenho o prazo de 30 dias para fazer o meu recurso, pedido de reconsideração. E hoje, aí vem a quarta ou quinta surpresa, sei lá, de que não foi uma ordem só minha que foi descumprida durante o processo. E já vou terminar, senhor presidente. Pode concluir, por favor. Não foi só uma ordem. Eu determinei que, no primeiro momento lá, de que o que foi dado de adicional de incorporação, de adicional, fosse voltado atrás e essa diferença fosse paga a título de diferença de remuneração, até o salário de secretário, até o salário de secretário. E aí eu fui ver o despacho que eu dei no primeiro momento em que concedi e no segundo momento em que eu cassei esse benefício. E em ambos eu limito o salário a ser recebido pelo servidor ao salário de secretário. Ele era secretário no momento. A partir do momento que perdesse o cargo, ele voltaria a receber o salário normal dele de carreira. E aí houve, de novo, um descumprimento, que esse agora eu descobri hoje à tarde. Porque eu estava tranquilo de que não tinha problema nenhum, porque a pessoa recebeu sempre, no máximo, o salário de secretário. E fui ver hoje que não. E aí estão imputando a mim por ter sido pago algo a mais para ele. Um valor a mais por mês. Sendo que eu tinha determinado, está escrito, está documentado, porque houve um processo administrativo, em que eu determinei e isso não foi cumprido em algum momento lá embaixo nos órgãos inferiores. Será que o prefeito sabe quanto ganha? Sabe quanto ganha um secretário? Ele sabe quanto ganha um secretário? Eu não sei quanto que está hoje, 7.000 e poucos reais. Será que ele sabe exatamente quanto foi pago para o servidor tal? Pode não saber.
Lembro que, antes de eu tomar posse como prefeito, no mandato do prefeito Silvio Dreve, aconteceu um problema no RH, em que foi pago verbas indevidas para diversos funcionários, e inclusive o diretor de RH da época, eu não sei se ele foi exonerado ou ele pediu a conta. Foi demonstrado que houve a responsabilidade do diretor de RH, que nem está mais em São Bento. Não vou mencionar o nome dele. Era o diretor que era antes, que foi durante muitos e muitos anos. Quer dizer, se aconteceu alguma coisa lá, o prefeito ia ser responsabilizado, aí vão dizer, mas o Silvio tomou providência na época. Eu também teria tomado, se eu soubesse o que tinha acontecido, eu não sabia que tinha acontecido um erro lá dentro. E aí, agora, claro, até eu não fiz a defesa sobre esse segundo fato, porque eu não sabia o que tinha acontecido, eu estava crente. Ele recebeu apenas o salário de secretário, e teve um plusinho a mais, que isso causou esse problema. E por isso eu vou fazer a defesa. Eu estou tranquilo, claro que chateado, porque, afinal de contas, é uma coisa que eu fui pego de surpresa. Este era um processo que eu nem dava mais bola. Tranquilo, resolvido. E agora vem essa triste surpresa. Obviamente, não vi, mas já tomei conhecimento que tem gente que já colocou postagens em Facebook, WhatsApp, o Diaba 4, me colocando junto com outros políticos criminosos, não sei o que, tal. É gozado que essas pessoas elas agem na clandestinidade. Não são homens para colocar. Eu, todas as vezes que falei de processo, inclusive esse que o vereador Godoy mencionou do prefeito Magno Bauman, eu coloquei meu nome embaixo. E para concluir, vereador Godoy, não deu tempo de eu abrir a sentença do prefeito, o acordo do prefeito Magno Bauman, porque fui chamado para cá. Mas eu tinha lido e eu li aqui no plenário. O prefeito Magno Bauman foi condenado por ato de improbidade com infração ao artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. E é por conta disso que ele levou a multa de mais de a dinheiro de hoje, mais de 400 mil, quase 400 mil reais. Não é que ele não foi condenado por ato de improbidade do artigo 10. Isso gente técnica do direito sabe. Ele foi pelo artigo 11, que também é ato de improbidade. E não fui eu que chamei ele de ímprobo, foi a Justiça. Obrigado. Obrigado, vereador. Antes do sorteio do próximo vereador, também quero agradecer em nome dessa Casa de Leis as demais pessoas que nos acompanham, dão a honra de nos acompanhar de suas casas. Alisson Ricardo Prado, Giancarlo Grossel, Eduardo Pichait, Marcelo Costa, Marcinha Schwalbe, Adilson Osmar Gassner, Maicon Batista, Gislaine Knopik e Maurício Machado. Essas pessoas também acompanham essa sessão de suas casas e nós agradecemos, em nome desta cadeia. Próximo vereador, na palavra ali, por favor. Já saiu. Para rapidamente poder fazer uso da palavra, eu transmito esse trabalho da minha diretora, ao vereador vice-presidente dessa casa, vereador Nivaldo Bom. Assumo a condução dos trabalhos para que o vereador-presidente de Margem Geraldo Salomão possa fazer uso da palavra. Vereador, Vossa Excelência tem o tempo de até 8 minutos para a sua manifestação.